Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atividade de matemática do caderno Juntos pelo Saber 2, da página 25 a 32. Ela fala sobre as figuras geométricas espaciais, as características delas e as planificações. Começa um pouquinho do que você já estudou na sala de aula. Você sabe a diferença entre uma figura geométrica plana e uma figura geométrica espacial? Você vai pensar no que você já estudou. Conseguiu lembrar? Então você vai responder aqui. Nesse quadrado, você vai desenhar, nesse espaço, as figuras geométricas planas e espaciais que você se lembra e escrever o nome do lado da figura. Então, por exemplo, você lembrou que o quadrado é uma figura geométrica plana. Então, você vai desenhar o quadrado e colocar o nome aqui do lado, tá bom? E vai fazer com as que você conseguir lembrar, certo? Agora, a gente vai ver a página seguinte, que é a página 26. Ela vem falando um pouquinho sobre o que são as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais, e mostrando um pouco a diferença entre elas. Então, as figuras geométricas planas, elas têm esse nome porque a gente sempre observa ela no plano. Elas não possuem espessura e não são figuras sólidas. Já as figuras geométricas espaciais, elas são diferentes porque elas possuem espessura e existe um interior da figura, e elas podem ser sólidas ou podemos acrescentar alguma coisa em seu interior. Aí tem dois exemplos aqui, da esfera, que é representada pela bola, e tem o cone, que também é uma figura geométrica espacial. Aqui tem a casquinha de sorvete. Uma bola, por exemplo, ela tem uma figura geométrica espacial, é a esfera, e nesse caso da bola, ela tem um espaço vazio, onde a gente coloca o quê? O ar. Aqui, por exemplo, essa latinha, ela representa o quê? Parece com o quê? Com um cilindro, é um objeto espacial também, né? Então, ela vem falando um pouquinho sobre isso. Porém, se eu imaginar que eu consiga planificar isso aqui, consigo sim. É só eu cortar essa latinha, né? É só eu cortar esse cilindro, e quando eu abrir, quando eu terminar de cortar, eu vou ter o quê? 2 círculos, né? E um retângulo, que é essa parte aqui. Então, percebam que as figuras geométricas planas compõem as figuras geométricas espaciais. Então, um cilindro, por exemplo, é uma figura espacial, mas ele é feito de um retângulo e 2 círculos, que são figuras geométricas planas, ok? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui algumas figuras geométricas, né? As formas geométricas, a diferença entre elas, ó. As figuras geométricas planas e as não planas, ou seja, as espaciais. As figuras geométricas planas, aqui a gente tem algumas delas, que são o retângulo, o círculo, o triângulo e o quadrado. E aqui nessa outra são os sólidos geométricos, como o cilindro, a pirâmide e o prisma. Então, a gente tem algumas figuras, o paralelepípedo e o prisma, né? Então, a gente tem 4 figuras também. Mas se a gente observar, por exemplo, um cilindro desse, como eu já lhe disse, ele tem uma parte que é o retângulo e 2 partes que é o círculo, com essa parte, essa extremidade e essa outra parte aqui, ok? Vamos observar também o nome de várias figuras geométricas aqui. Então, aqui a gente tem o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo. São todas figuras geométricas espaciais. A gente pode planificar. A figura. Por exemplo, um cubo, se eu abrir, ele vai ter esse formato aqui, ó, feito de vários quadradinhos. O cilindro, se eu abrir, ele vai ter esse formato. Ele é feito de um retângulo e 2 círculos. A pirâmide, ela é composta por 4 triângulos e um quadrado, a base dela é quadrada. O prisma, ele é feito por 3 retângulos e 2
dois triângulos. Então, perceba que geralmente, os objetos espaciais, eles são compostos, são feitos por figuras planas, ok? Vamos só observar aqui, por exemplo, objetos do dia a dia. O cone, que representa o cilindro, a latinha de refrigerante, representa a esfera, a bola. Mas tem vários outros também, é só uma demonstração, ok? Então, a gente vai... Eita, desculpa aqui, gente. Então, a gente vai voltar aqui nessa página, na página 26. E, como eu já disse, há essa diferença, né? Então, a gente tem aqui a questão seguinte: as figuras geométricas espaciais e as figuras geométricas planas, elas possuem alguma coisa em comum? O quê? Aí você vai responder. Eu já mostrei para vocês, né? As semelhanças aí, né? Que uma influencia, a gente pode formar um objeto espacial com vários outros objetos planos, enfim, você vai ver se tem aí alguma coisa em comum e vai responder aqui. Página 27. Você vai observar a composição dessas figuras espaciais, ou seja, as figuras geométricas espaciais, elas são feitas de outras figuras geométricas planas. Então, você vai observar e em seguida você vai escrever o nome das figuras geométricas espacial que tem o formato desses objetos e quais figuras planas aparecem na sua composição. Por exemplo, aqui a gente tem que objeto? Uma pilha. Essa pilha tem formato de cilindro, que é um objeto espacial. Mas se eu planificar, ou seja, esse cilindro aqui, essa pilha, ela é composta por quais figuras planas? Por um retângulo e dois círculos. Assim você vai observar aqui, ó, esse bloco, esse cone aqui e esses limõezinhos, ok? Página 28. Aqui vem falando um pouco sobre a planificação, tá? Então, você tem a pergunta aqui: você já ouviu falar em planificação? Sabe o que significa? Vamos descobrir junto com a turma com Pedro e sua turma. Então, Pedro é curioso e nas aulas de matemática sobre figuras geométricas, ele resolveu investigar. Então, quais figuras geométricas planas são utilizadas para construir uma caixa de sapato? Então, para descobrir como a caixa foi feita, ele fez o quê? Desfez, ou seja, ele desmontou a caixa e observou como ficou. Aqui é a imagem da caixa desmontada. E aqui é a imagem da caixa montada. Perceba, aqui eu tenho figuras planas e aqui eu tenho figuras espaciais. Né? Aliás, eu tenho um objeto espacial, né? Uma figura espacial, ou seja, várias figuras planas, várias partes dela compõem a figura espacial. Então, você vai me dizer quais figuras geométricas planas são utilizadas para construir uma caixa de sapato. Vai observar aqui quais são as figuras que aparecem, figuras planas, e vai escrever aqui, ok? Página 29. Aqui continua ainda. Letícia, também curiosa, né? Resolveu investigar outras figuras geométricas espaciais. E aí, Letícia comprou o quê? Um cone trufado. E abriu a embalagem com muito cuidado para ver como seria a planificação. Aqui está o cone trufado. E a pergunta: quais as figuras planas que Letícia encontrou quando planificou o cone? As figuras no espaço aberto. Desenhe esse cone aqui, no caso ele planificado, é como se ele tivesse aberto, desmontado, e vai escrever o nome das figuras que aparecem. Página 30. Foi difícil imaginar a planificação do cone? Então, abaixo está aqui a planificação do cone que Letícia fez. Então, quais são os resultados que aparecem nas figuras planas? O setor circular e o círculo. Aí, no caso aqui, continua ainda, tem mais uma questão. Cauê também decidiu investigar um cilindro e Mariana ainda vai investigar a pirâmide, mais adiante. A planificação de alguma dessas figuras geométricas
espacial vai ser semelhante às planificações já encontradas por Pedro e por Letícia? Por quê? Então, ó, aqui tem a planificação de Letícia e Mariana e Cauê, eles decidiram se juntar e descobrir a planificação de outras figuras geométricas espaciais. Então, eles escolheram o cilindro e a pirâmide. E Cauê decidiu investigar o cilindro e Mariana vai investigar a pirâmide. Então, na planificação das figuras geométricas espaciais da pirâmide e do cilindro, elas vão ser semelhantes às planificações já encontradas por Pedro e por Letícia? Ou seja, essa é a planificação de Letícia e essa é a planificação de Pedro. Será que as outras planificações do cilindro e da pirâmide vão ser semelhantes? Você vai responder sim ou não e por quê, ok? Na página 31, a gente tem aqui, ó, a planificação do cilindro, feita por Cauê. Quais são as figuras geométricas planas encontradas na planificação? O cilindro, quais são as figuras geométricas planas que fazem parte do cilindro, que compõem? Olha ele aqui, ó, ele feito, ele desmontado, ele planificado. Então, você vai colocar aqui o nome dessas figuras, ok? Na planificação da pirâmide, figura espacial escolhida por Mariana, há dois tipos de figura plana, triângulo e quadrado. Desenhe as figuras planas encontradas. Então, você vai desenhar os dois tipos, né, de figuras que são o quê? O triângulo e o quadrado, aqui. Página 32. Veja a pirâmide e a planificação que Mariana fez. Olha a pirâmide montada, olha a pirâmide planificada ou desmontada. Ela encontrou 4 triângulos e um quadrado. Nas figuras geométricas espaciais que estudamos, a pirâmide é a única que apresenta um triângulo em sua planificação. Na planificação do cilindro e do cone aparecem o círculo e na planificação do bloco retangular são encontrados retângulos e quadrados. Estudamos as figuras geométricas espaciais e suas planificações. Toda planificação apresenta apenas figuras geométricas planas. Vamos praticar um pouco do que você entendeu? Então, nas próximas aulas, a gente vai apenas treinar, responder atividades sobre esse assunto que a gente viu hoje, as figuras planas e as figuras espaciais e a planificação delas, tá bom? Um beijo, me mande atividade no WhatsApp, qualquer dúvida estou à disposição.